Olá a todos, é um prazer estar aqui no segundo simpósio internacional da pós-graduação em ensino e apresentar para vocês o meu relato de experiência de uma prática, né, de uma aula onde eu utilizei a gamificação no ensino de química para o estudo dos elementos químicos. Sabemos que o ensino de química, especialmente a tabela periódica, costuma gerar resistência nos alunos, né? Quanto muito focado ali na memorização dos símbolos, uma memorização muitas vezes descontextualizada, né? Então há uma necessidade de engajamento, né? O desafio ali é transformar às vezes esse conteúdo que é um pouco abstrato em algo que envolva os alunos, que torne esse aprendizado um pouco mais engajado. E a gamificação, né? Ela lança a mão dos elementos aí de jogos para estimular o desenvolvimento da aprendizagem. Então, precisa envolver aí objetivos claros, né, missões bem definidas, desafios bem definidos e específicos, regras, às vezes níveis progressivos de dificuldade, feedback imediato, recompensas, né? Que é uma motivação intrínseca, é o reconhecimento ali dentro da gamificação. Narrativas, então, muitas vezes uma narrativa de fundo, que é ali o contexto que vai envolver a aula, que tem que ser uma narrativa significativa, e aí a cooperação, que é o trabalho em equipe. Então, dentro do contexto dessa aula, foi realizado com os nonos anos do ensino fundamental. Essa aula durou mais ou menos 1 hora e 40 minutos e foi realizada com 35 alunos em cada turma. Foram 3 turmas. O objetivo aí da aprendizagem, né, é aprofundar, então, com essa aula, o entendimento sobre os elementos químicos, suas características e posições na tabela periódica. Como que se deu essa aula, né, intitulada como a caça aos QR Codes químicos, né? Inicialmente, então, a professora, ela explicou as regras, explicou como que seria a aula. Ocorreu, então, a formação das equipes, então, foram 7 equipes com 5 alunos cada. Houve, então, a entrega do material para essa aula, que foi uma tabela periódica impressa, tablet para leitura dos QR Codes e ali uma folha com as regras do game. Os QR Codes, né, continham charadas relacionadas a elementos químicos da tabela, então eles tinham que ler o QR Code, ler a charada, resolver aquele problema junto, descobrir o elemento químico. Esses QR Codes, eles foram espalhados pela escola e, posteriormente, após descobrir a charada e buscar o elemento químico, os cartões dos elementos químicos com a professora, a equipe teria que posicionar esses elementos aí no molde da tabela periódica, então teriam que relembrar aí os conceitos de organização da tabela periódica, por exemplo, o que é um período, o que é uma família. Então, aqui os recursos utilizados, as regras, os tablets para leitura do QR Codes, tabela periódica e os cartões dos elementos, que são representações físicas aí dos elementos químicos, né, que traziam ali até imagens de onde a gente encontra aquele elemento químico no cotidiano. E aqui o início da explicação, que está ali naquela folha da caça dos QR Codes, que tinham também as regras. Esses alunos, por exemplo, eles tinham que andar, né, pela escola em busca dos QR Codes sempre em equipe, eles não podiam se dividir. E o tempo todo eles teriam ali o feedback do professor, caso tivessem alguma dúvida na dinâmica da aula. Então, os alunos percorreram o ambiente escolar em busca dos QR Codes escondidos. Cada equipe lia a charada através dos tablets, né, lendo ali os QR Codes, e em colaboração ajudava a resolver a charada. Acertando a charada, eles tinham que ir até a professora mostrar que haviam acertado a charada para receber ali o cartão do símbolo. Então, aqui mostrando um pouco de como foi a dinâmica, né, os alunos ali procurando esses QR Codes em equipe, então eles tinham que andar sempre em equipe, que resolvendo as charadas, às vezes olhando ali, consultando a tabela periódica, que os cartões
dos elementos químicos. Aqui algumas charadas, como por exemplo, sou um elemento do grupo dos lantenídeos, meu nome é uma homenagem ao continente. Quem sou eu? O Európio. Então, os alunos demonstraram muito entusiasmo e engajamento na busca dos QR Codes, resolvendo charadas. Cada equipe também buscou uma estratégia para essa aula. Então, alguns pegavam os QR Codes, depois todos juntos iam respondendo aqueles QR Codes, pegavam os cartões comigo. E o trabalho em equipe, né, dentro dessa aula se mostrou muito importante e fundamental para o sucesso da aula, porque cada uma ali contribuía para descobrir ali o mais rápido possível que elemento químico era aquele da charada. Então, teve uma colaboração efetiva entre os membros da equipe, teve a aplicação dos conceitos da química aprendidos anteriormente em sala de aula e o desenvolvimento do raciocínio lógico e resolução dos problemas das charadas. Aqui um videozinho rápido mostrando como mais ou menos foi a aula. Então, a atividade, né, do caça aos QR Codes químicos proporcionou uma experiência educativa muito envolvente, combinou tecnologia, trabalho em equipe, o conteúdo curricular de forma criativa e eficaz, permitiu uma aprendizagem ativa, reforçou os conceitos sobre os elementos químicos e suas características, como eles são utilizados aí no cotidiano, a compreensão da organização lógica da tabela periódica, desenvolvimento de habilidades colaborativas e de comunicação e a aplicação prática ali do conhecimento científico. Né? Então, a gamificação, quanto bem planejada e mediada, ela transforma o ambiente escolar, né? E torna esse conhecimento muito mais significativo. Então, essa atividade ela pode ser adaptada para diferentes temas, ajustando aí, então as charadas, as informações que estarão nos QR Codes, né? Do conteúdo a ser trabalhado e transformando aí o aprendizado em algo mais engajado